Meu nome é André Trednik, sou juiz de família, titular da primeira vara de família da Leopoldina e também sou diretor adjunto do Sejusc da Leopoldina. Eu queria falar sobre as novas configurações do processo de família a partir do Código de Processo Civil de 2015. Um dispositivo específico que muitas vezes passa despercebido, mas eu entendo que é de suma importância na alteração desse eixo do novo procedimento de direito de família. É o artigo 694 do Código de Processo Civil, vou ler para vocês. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas do conhecimento para a mediação e a conciliação. Esse dispositivo vem em harmonia com todo o eixo de autocomposição que tem esse Código de Processo Civil 2015. Ele muda a ideia do processo, ele propõe uma hermenêutica totalmente diferente da ideia do sistema processual em direito civil e em direito de família especificamente. Muda-se aquela percepção antiga do direito como uma ciência, então o procedimento como encadeamento de atos voltados a um eixo final, que seria a sentença quando o juiz dirime a controvérsia pela força do Estado. A aposta do legislador, a partir de estudos de inúmeras fontes, de diversas abordagens sobre o que é o conflito social, muda a ideia autoritária de um juiz todo-poderoso, capaz de alterar a realidade, especialmente relações continuadas, como as relações familiares, relações continuadas pela vida, para a ideia de que as pessoas, os atores, os jurisdicionados que vêm ao sistema devem ser empoderados, devem receber força e potência para eles próprios encontrarem a solução da controvérsia. Daí a mediação como ato inicial do processo civil e, em direito de família, a mediação como a autocomposição e autocomposição, que se pode desenvolver pela mediação e pela conciliação, como um ato principal e, no caso de família, do direito de família, obrigatório. Não há possibilidade de recusa dessa tentativa de autocomposição. Então, a partir daí, se esperava do administrador público diversas ações. O Código teve uma vacácio bem elevada, mas, no entanto, política pública para tornar efetivo o mandamento a novo pensamento do processo civil, não vimos nenhuma efetiva, até de exemplo, que pudesse dizer, olha, politicamente foi adotada a ideia do cumprimento da lei federal, que se espera do Estado Democrático de Direito, e se tem a mediação como serviço universal, etc. Não se viu isso em lugar nenhum, não há exemplo nenhum no território nacional nesse sentido, experiências esporádicas, tentativas de romper a visão hegemônica do processo civil como um ato autoritário e, portanto, único. E ficamos ainda então, mais ainda no vácuo com relação ao que quer dizer o artigo 694 do Código de Processo Civil. O que se tem interpretado é que se o processo não é mais autoritário, se o processo não está mais voltado para a figura mítica, todo-poderosa de um juiz solucionador da controvérsia, ele tem de ser interpretado por essa outra lógica, a lógica da democratização do processo. E diz aqui o dispositivo, não é uma faculdade ao juiz, está escrito dever, é o verbo utilizado, dispor do auxílio profissionais de outras áreas do conhecimento para a mediação e a conciliação. Então, por óbvio, nós já pensamos em inúmeras possibilidades, o direito não é a solução única, não é a possibilidade única da solução da controvérsia. Aplicar a regra ao caso concreto, observados os direitos fundamentais dos indivíduos, é a base, é o mínimo, é o que se espera. Não existe judiciário fora isso, com todas as experiências recentes que temos visto, de aberrações, de intervenção do juiz na produção da prova, de combinação com outras partes. A respeito dessas aberrações, que são o inesperado do sistema, não é o desejado, mas o sistema não consegue dar conta da realidade, nós temos que interpretar, de permear esse sistema com práticas democráticas e práticas de outros saberes que vêm se agregar. Então, concretamente, eu quero falar da experiência da primeira vara de família da Leopoldina, na Casa da Família da Leopoldina, que funciona junto ao Sejusc, aqui no Rio de Janeiro,
em que nós trouxemos a vivência, a prática vivencial da constelação familiar para o direito de família dentro da perspectiva do Código de Processo Civil no artigo 694. Isso quer dizer que essa prática vem somar-se como outra possibilidade de conhecimento ao favorecimento da autocomposição das partes no direito de família. Autocomposição, uma categoria, vamos esclarecer, autocomposição é o poder de autorresolver, de resolver por si próprio o seu conflito, não num sentido minimalista do judiciário, que ele não vai intervir, não, isso aqui dentro do judiciário, nem no sentido privatístico, né, neoliberal, de transformar o conflito em uma fonte de lucro na visão do capitalismo clássico. Não, a ideia é poder comunitário, poder à sociedade, compartilhamento democrático das soluções. O que é a constelação familiar? É uma prática vivencial, como eu disse, cujo objetivo é permitir que as pessoas que estão no conflito se observem dentro dele. A constelação familiar não se presta a dizer às pessoas o que fazer, não se presta a dar vaticínios às pessoas, a dizer você se encontra em conflito por este motivo. Ela não dá explicações nesse sentido. Vivencial porque a pessoa experimenta o que significa ela estar naquele conflito, ela se observa naquele conflito e ela, teoricamente, por esse eixo, pode observar melhor soluções para o seu próprio problema. Explico. Qualquer um que experimenta uma vara de família sabe muito bem que as pessoas que estão ali na frente de um juiz, de um promotor de justiça, de um defensor, de um advogado, não estão falando em termos de lei ao caso concreto, aplicado ao caso concreto. Estão falando das suas dores, das suas emoções, dos seus sofrimentos. E, obviamente, ninguém saca um código e começa a explicar o que ele interpreta da lei, num divórcio, numa guarda. São dores, são sofrimentos imensos. E o sistema não é capaz de dar conta por si só, no desenho clássico, desse conflito. Ele precisa dessas outras áreas de conhecimento. A constelação se presta a isso. Veja, com todas as críticas que você possa ter a essa prática vivencial, e é como qualquer prática humana, todas podem ser bem feitas ou mal feitas, podem ter um propósito emancipatório, um propósito de empoderamento, pode ter um propósito de controle, de submissão, como tudo no ser humano. Nós podemos pensar que um desenho que se adeque a esse dispositivo que possa justificar a sua prática dentro do sistema judiciário. E é assim que o projeto que nós desenvolvemos na Leopoldina, junto com a equipe da Praxis, que é uma equipe de voluntárias que há 4 anos desenvolve o projeto lá, a ideia é que seja uma prática puramente vivencial, não se discutem casos concretos, até porque são sigilosos, não se discutem processos, está se discutindo a pessoa se colocar na representação do seu conflito, entender as dinâmicas que a levam até esse ponto e a partir daí ela ter, por conta dessa potência, que ela recebe a imagem, a percepção, a visualização de soluções que ela mesma pode desenhar, aí sim, no ato formal da mediação ou da conciliação. Desde o início desse projeto, nos preocupamos com a produção de dados, então, além do desenho, da formação exigida para a pessoa que vai fazer a prática, ela é avaliada pelo participante, que é convidado, não é obrigatório, é um convite. E desde então fizemos eixos de análise de estudos para imaginar o sucesso ou o fracasso da prática no judiciário. Confrontamos com casos em que a pessoa não recebeu a prática, não foi oferecida a ela a prática, com casos em que houve a prática. Confrontamos os índices de mediação com e sem e fizemos uma série de análises dessa forma para saber se era bem sucedido ou não. Os resultados de 4 anos de trabalho são muito bons, publicamos um livro recentemente sobre isso. Quem desejar mais informações pode fazer um pedido pelo meu e-mail funcional afcosta@tjrj.jus.br. Com muito prazer terei a oportunidade de oferecer esses dados a qualquer um da comunidade que deseje. E nós vimos realmente um índice de variação muito favorável à prática, chega a 86% precisamente, em termos de autocomposição bem realizada. Outros índices estão sendo produzidos, especialmente o índice de não reuso do sistema, explico. Muitas vezes o juiz dá uma sentença no processo de família, 1 semana, 10 dias depois, a parte volta com o descumprimento daquele acordo.
Nós não temos observado isso em campo, ainda é objeto de análise, deve ser objeto de mais cruzamento de dados, mais produção científica, mais pesquisa da academia, é o que nós estamos fazendo atualmente no projeto, no seu 5º ano. Ele vai agora por um eixo de pesquisa com as universidades para a gente produzir dados mais agudos, mais concretos sobre essa prática. Mas só para então ir encerrando, dentro do 694 trouxemos a constelação familiar, permeamos o sistema de uma outra área de saber, como é dito no dispositivo do 694, a partir de experiência de outros magistrados Brasil afora, e de uma prática largamente empregada no território nacional, objeto de muitas análises e pesquisas, e temos produzido então resultados positivos. Acreditamos que, obviamente, outras áreas do conhecimento humano devem se agregar a esse saber. Todas têm que se constituir, obviamente, dentro dos primados do Estado de Direito, especialmente no ambiente como o judiciário, o primado do laicismo, por exemplo. A prática não pode ser religiosa, é óbvio, porque o Estado é laico. Não pode haver o controle ou a supressão ou a mimetização da figura do juiz de direito, né? Afinal de contas, o juiz é natural pelo princípio constitucional. Então não há julgamento, não há análise de provas, não há produção de provas, não há nada disso. É uma prática, como eu disse, vivencial. E outras áreas do conhecimento devem se fazer presentes da mesma forma, com esses eixos republicanos, esses eixos limitadores ou constitutivos do Estado de Direito, para que se justifique, e sim, obviamente, dentro de uma interlocução oficial, né, tudo é comunicado ao Tribunal de Justiça, objeto de convênios, objeto de controles, né, para que haja clareza e não seja uma miríade de soluções que podem ou não prejudicar as pessoas. Acreditamos que uma prática democrática, constituída de forma pública, com interlocução com a academia aberta, com divulgação na imprensa, pela sociedade, do que está sendo feito, é objeto de contraste. Por consequência, podemos ouvir a sociedade, saber se ela deseja ou não essa prática democrática no processo família. Muito importante observar a imensa resistência de magistrados a essas mudanças, né? A ideia de perder o presidencialismo no processo civil, pelo qual o juiz é o ser sacrossanto que vai produzir a decisão, que vai resolver todos os problemas, é uma mudança de uma cultura autoritária para uma cultura democrática. O juiz é um dos atores no processo civil, ele está em harmonia, em horizontalidade democrática com as pessoas envolvidas, os demais atores do direito, né? E essa mudança muitas vezes não é bem-vinda, não é bem recebida, há muita resistência, até porque há uma tendência neoliberal do judiciário de maquinização do nosso trabalho, produção de números, independente do bem-estar das pessoas, independente dos estudos modernos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, demonstrando a necessidade de permear o sistema com práticas democráticas que produzam efetivamente potência nas pessoas e possam permitir que elas, por si só, encontre uma solução que as fortaleça, não que agudize, ou que o próprio direito, enfim, ao cabo, seja utilizado como uma ferramenta de vingança, ou de tortura, ou de abuso de direito, porque existe, é desenhado e não apresenta soluções eficientes, prontas e acabadas para o conflito. Fica essa provocação de pensamento, fica essa questão da interpretação, da inteligência do 694 do Código de Processo Civil. Estamos às ordens e muito obrigado pela atenção.